Shalom, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém. Glória a Deus, estamos aqui em mais uma quinta-feira, amém. Mais uma quinta-feira que estamos aqui dando glória ao Deus Todo-Poderoso, amém. E nessa noite o Senhor tem uma palavra para nós, amém. O Senhor quer tratar coisas bem importantes, amém. E vão entrando aí, vão dando glória a Deus, que o Senhor quer falar conosco, amém. O culto hoje vai ser um pouco diferente. O Senhor vai estar falando um pouquinho para nós sobre habilidades divinas e mudança de vida, amém. Meu irmão Rostan já entrou aí, a paz do Senhor, irmão. Cauê também, a paz, Cauê. Amém? Esse culto está sendo transmitido, aleluia, pelo Instagram e pelo Facebook. Amém? Minha amiga missionária Disângela acabou de entrar. Paz, minha amiga, minha irmã. Aleluia. E vamos estar aqui falando um pouquinho, orando. Amém? Vão entrando aí, vão dando glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar orando, entregando esse culto ao Senhor. Amém? Porque a gente não tem nada se do alto não nos for dado. Amém? O próprio Jesus disse isso, que nós não temos nada se do alto não nos for dado. Então tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Amém? O Senhor quer tratar coisas bem importantes conosco hoje. Amém? Então fecha teus olhos aonde você estiver aí. Você se conecta com o alto, se conecta com o Senhor Todo-Poderoso e vamos estar glorificando ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego nessa noite, Senhor, esse culto. Eu entrego nessa noite, Senhor, todas as palavras que vão ser ditas, Senhor. E assim como João disse, que eu diminua e o Senhor cresça. E que o Senhor venha nos instruindo na Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, mas ela faça e cause um grande efeito dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, trazendo equilíbrio, trazendo respostas do alto, renovando a nossa fé, nos colocando, Senhor, no Teu propósito certo, em nome de Jesus, Pai. Nessa noite também eu venho repreendendo toda a arma forjada do maligno, tudo aquilo que veio contra a tua vida, tudo aquilo que veio nesta semana, durante essa semana contra a tua vida, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda e qualquer interferência para que esse culto não aconteça, eu também repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, e eu declaro que nós somos uma raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Nós temos a cobertura do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos lava do alto da cabeça à planta dos pés. Toda interferência maligna é neutralizada diante desse sangue poderoso, diante dessa glória, diante dessa redenção, diante da cruz do Calvário, ao qual o Senhor pagou todo o preço que era contra nós, e nos redimiu, e nos colocou no lugar espaçoso, e nos livrou da morte e do inferno. Aleluia, porque Deus é bom, porque Deus é galardoador. Sim, Senhor, e a Tua graça nos basta. Vem com a Tua graça, vem com o Teu refrigério. Pessoas, Senhor, que estiverem assistindo esse culto e que estão ansiosas, atribuladas, em nome de Jesus, eu declaro: paz seja convosco, paz seja com cada um de vocês. Que cada um de vocês sejam agora mergulhados nesta paz que excede todo o entendimento, que o Espírito Santo de Deus venha te colocando em paz, equilibrando a tua mente e tuas emoções, e que você possa ouvir atentamente as instruções do Espírito Santo, na sua santa palavra, nos seus louvores. Sim, Senhor, em tudo que vai ser ministrado aqui nessa noite. E eu já te agradeço, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes na vida de cada um de nós. E aquele que crê diz amém, aleluia, glória a Deus, amém.
Glória a Deus, o Senhor é bom. Vilma tá assistindo. Beijo, Vilma, paz do Senhor. Peuta também, né? Tá? Peuta? Não, tá não. É Vilma e Solange. Silvânia entrou também agora. Amém, irmãos. Aleluia. Nessa hora eu queria, antes da gente iniciar a palavra, eu queria estar aqui adorando um pouquinho ao Senhor com uma palavra, com um hino. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? O Senhor faz como Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria estar louvando o hino 370 da harpa cristã. Quem tiver harpa cristã, abra aí, vamos estar louvando juntos. Amém? Glória a Deus. E esse hino é para que nessa noite a gente venha desenvolver essa gratidão ao Senhor, sabe? Porque o Senhor, Ele já fez tantas coisas por nós. O Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. E quando nós temos um coração grato, né? A gratidão, ela revela o nosso caráter cristão. E quando nós somos gratos por tudo, como o apóstolo Paulo disse assim, regozijai-vos, né? Regozijai-vos sempre, em tudo dai graça. Então a gente está com essa graça, essa gratidão no nosso coração o tempo todo. Porque o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que temos pedido, pensado, segundo o poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós. Amém? E o hino 370 da harpa cristã, aleluia, glória a Deus. Ele diz assim: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti.
nome, aleluia. Glória a Deus. Que nós tenhamos essa disposição, meus irmãos, no nosso coração, na nossa alma, de sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, amém? Por tudo que o Senhor fez e conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário, amém? Porque o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não merecíamos nada, nós estávamos fadados à morte espiritual e ao inferno, mas aprove ao Senhor Yahvé, amém? Fazer com que o Senhor Jesus viesse, pagasse todo o preço em favor da nossa vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu queria cantar também um hino da harpa cristã, 432, que eu amo esse hino e sempre louvo ele, amém? E o apóstolo Paulo disse que nós tínhamos que estar exatamente assim, amém? Com salmos, cânticos espirituais, é assim que o verdadeiro cristão deve estar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. O hino 432, que diz assim: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, aleluia, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, sim, Senhor, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, aleluia, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, sim, Senhor, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim, aleluia. Toma, ó Deus, o meu querer, sim, Senhor, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, sim, Senhor, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, aleluia, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar, aleluia, aos teus pés, ó Salvador,
sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos estar cantando só mais um hino para a gente entrar na palavra, amém. Aleluia, Deus é bom, amém. Vamos cantar uma que eu gosto muito desse hino. Aleluia. O hino 196, amém. Minha mãe espiritual entrou aí também, Dona Fátima. Dona Fátima gosta desse hino. Aleluia, 196. Amém? Que diz assim: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso, precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Precioso é Jesus na nossa vida, meus irmãos. Precioso é Jesus na nossa vida. Declare isso aí onde você está agora. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Amém? O Senhor, Ele é precioso. Aleluia. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales. Amém? Precioso é Jesus na nossa vida. Amém? Aleluia. Minha irmã Kelly
entrou aí, amém, aleluia, paz do Senhor, minha irmã. Hoje eu não pude estar no culto, mas estamos aqui dando glória a Deus, amém, glória a Deus. Ana Carla também entrou aqui pelo Facebook, aleluia, amém, amados. Hoje eu quero estar falando um pouquinho, o Senhor me deu uma mensagem bem interessante, sobre habilidades divinas e mudanças de hábitos, amém. Domingo eu preguei lá na minha igreja, né, na Igreja de Cristo no Amaragi, sobre a gente ultrapassar a marca d'água. E quando a gente ultrapassa níveis maiores de intimidade com Deus e de coisas na nossa vida, a gente consegue conquistar coisas que a gente jamais imaginava que a gente iria conquistar. E nessa noite eu quero estar falando contigo um pouquinho sobre habilidades divinas e mudanças de hábitos, amém? E eu vou estar passeando um pouquinho aqui na palavra. Eu queria que primeiramente você abrisse a tua palavra lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, amém? Gênesis capítulo 6, eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre Noé, vou estar falando um pouquinho sobre Moisés e sobre Pedro, as habilidades que o Senhor deu para esses três homens, amém? Glória a Deus, amém? Então lá em Gênesis, no capítulo 6, o verso 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Amém? Então fica primeiramente com esse versículo. Noé andava com Deus. Amados, hoje o Senhor tratava comigo algo muito interessante. Imagine o Senhor chegar para você e dizer assim: filho, filha, eu quero que você construa um navio do tamanho do Titanic. E você não é construtor de navios, e você nunca nem viu um navio na sua vida, e você não sabe nem por onde começar. Mas você simplesmente, quando o Senhor falar para você, você simplesmente diz: Senhor, eis-me aqui. Imagine Noé, meus irmãos. Noé nunca tinha visto nem um barco, um navio. Imagine um homem como Noé, diante de uma geração perversa, aonde toda geração estava corrompida, aonde a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus se arrependeu de ter feito um homem. Imagine isso. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e lhe pesou o coração. Imagine Noé diante de um povo que Deus tinha criado, tinha colocado sobre a face da terra, e simplesmente Deus tinha se arrependido desse povo. E Deus chega, olha para Noé, acha graça em Noé e dá uma estratégia para Noé e diz: olha, Noé, você vai construir uma arca. Trazendo para os nossos dias atuais, era como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, Noé, você vai construir um barco, um navio do tamanho do Titanic. Porque a palavra de Deus diz que ele tinha 3 andares, a arca tinha 3 andares. Imagine Deus hoje chegar para você e dizer: filho, filha, você vai construir uma arca, um navio. E você não sabe nem mexer numa colher de pedreiro, você não sabe nem pregar um prego. E Deus te dá essa grande responsabilidade. Então o Senhor falava comigo isso, que andar com Deus, o que é que a Bíblia estava dizendo aqui? Que Noé andava com Deus. Andar com Deus vai fazer com que Deus deposite a confiança dele em nós,
para nos dar novas habilidades. Eu vou dizer novamente: andar com Deus vai fazer com que o Senhor tenha confiança em nós e nos dê novas habilidades. Amém? Então, imagine você anda com alguém que você não confia? Claro que não. A menos que você não saiba quem é essa pessoa. A menos que você esteja sendo enganado. Mas ninguém anda com outra pessoa e tem essa pessoa por amigo se não tiver confiança em colocar e se associar e andar com ela. Da mesma maneira é com o Senhor. Da mesma maneira é com Deus. Quando nós andamos com Deus, Ele olha para nós e a confiança de Deus de depositar responsabilidades e habilidades na nossa vida jamais vistas é o que vai acontecer com cada um de nós. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Dá um glória a Deus aí. Porque o Senhor fala hoje conosco que andar com Ele vai fazer com que o Senhor nos dê habilidades em coisas jamais imaginadas na nossa vida. Porque o Senhor vai ter confiança. Ele vai olhar para cada um de nós como Ele olhou para Noé, achou graça ao olho dele. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E porque Noé achou graça aos olhos do Senhor, diante de uma geração corrompida, que não tinha temor a Deus, que estava vivendo de todo jeito, o Senhor vai e dá novas habilidades a Noé. E eu quero que você entenda isso, porque o Senhor, quando começa a dar habilidades a Noé, o Senhor simplesmente diz assim: olha, Noé, você vai fazer uma arca de madeira cipreste, farás compartimento na arca, calafetarás por dentro e por fora com betume. Aí vai dizendo, você vai fazer 300 côvados de comprimento, farás a arca com a janela no côvado, e vai dizendo o que ele tem que fazer. Aí eu te pergunto uma coisa, imagine se o Senhor chegasse para você hoje, você nunca na sua vida tivesse construído um barco, e o Senhor tivesse chegado para você e desse só as instruções de como é que Ele queria o barco. Na nossa natureza humana, na nossa mente humana, na nossa mente natural, a gente ia surtar, né? Ia dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas, meus irmãos, o Senhor está me trazendo aqui nessa noite para dizer que quando você anda com Ele, quando Ele deposita a confiança dEle para salvar, porque aqui foi para salvar a raça humana, pelo qual Deus havia se arrependido de ter feito homem. Mas quando Deus acha graça em mim e em você, Ele vai nos dar a responsabilidade de coisas grandiosas, e que aos nossos olhos naturais a gente vai olhar e vai dizer, Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Mas eu quero te dizer que quando você obedece a ordem de Deus, primeiramente quando você anda com Ele e quando você obedece às ordens do Senhor, as habilidades vão fluir na tua vida que você mesmo não vai nem entender como é que foi. E isso só pode ser dom de Deus. Será que o Senhor não sabia que ali em Noé havia um dom para construir um grande navio, uma grande arca? Lógico que havia, lógico que Deus sabia. Deus é o Senhor do tempo, Ele já está no nosso futuro. Ele já sabia que Noé era um homem que andava com Ele e que Ele ia dar essa responsabilidade, porque Noé andava com Ele, porque achou graça aos olhos do Senhor e porque Noé simplesmente obedeceu uma ordem do Senhor. Então eu quero te dizer isso, que quando você anda com Deus, quando você obedece às ordens do Senhor, o Senhor vai te dar habilidades que você jamais imaginou. Amém? Então eu quero profetizar na tua vida hoje, que se você está andando com Deus, se você obedece ao Senhor, isso é um tempo em que o Senhor está te dando novas habilidades.
E essas habilidades, meus irmãos, é coisa jamais vista por homens. Noé nunca tinha visto uma arca. Noé não tinha um esboço de uma arca antes de Deus falar com ele. Noé nunca tinha construído uma arca antes de Deus falar com ele. Mas ele fez a arca. Mas ele teve a habilidade para construir a arca. Por quê? Porque ele andava com Deus. E porque ele andava com Deus, Deus estava o tempo todo falando com ele. Deus estava o tempo todo, sabe? Colocando dons na vida de Noé. Em cada compartimento daquela arca, era Deus derramando habilidades, era Deus derramando dons, era Deus fazendo Noé superar suas capacidades, suas limitações, a sua natureza humana, a sua mente. E eu fico imaginando, meus irmãos, imagine quando Noé terminou de fazer essa arca, que ele olhou assim e disse: meu Deus, fui eu que fiz. Fui eu que fiz isso. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês nessa noite, que Deus, nesse tempo, isso não é um tempo perdido. Deus vai depositar habilidades em você, inclusive habilidades espirituais. Aleluia! Habilidades espirituais para você orar. Habilidades espirituais para você ter sabedoria de como conversar, de como apaziguar situações. Habilidades espirituais de como você reger um rebanho do Senhor. Habilidades espirituais de como você conduzir a tua casa com mais prudência, com mais sabedoria, com mais diligência. E você chegar no tempo que chover, a chuva do Senhor, e você olhar para tudo que você construiu, e que você construiu não foi na sua mente humana, mas foi com a mente do Senhor, porque você anda com Ele, e as habilidades do Senhor estão depositadas nas tuas mãos, na tua mente, no teu coração, no teu espírito, no teu falar, no teu andar, no teu agir. Isso são as habilidades divinas que o Senhor dá para aqueles que andam com Ele. E eu vou até mais além, sabe? Eu vou até mais além, eu falo primeiramente isso para mim. Habilidades manuais. Amém? Eu profetizo na vida de vocês, que pessoas que estão assistindo essa live aqui, vão ter habilidades manuais de fazer um império de prosperidade para ajudar outras pessoas. Deus vai te dar habilidade em uma área jamais imaginada na tua vista. E aqui eu estou profetizando. Ele vai te dar habilidade numa área que você disse: meu Deus, não tem ninguém na minha família que faça isso. Mas aprove ao Senhor, me dá esse dom, me dá esse talento, me dá essa habilidade. E você vai construir algo de grande valor. Aleluia! Tanto no reino espiritual como no reino natural. Eu profetizo habilidades manuais. Então assim somos nós, irmãos, quando andamos com Deus. Sabe, na minha família, minha avó, por parte de mãe, ela foi enfermeira por muitos anos. Ela foi parteira, ela foi uma das primeiras parteiras lá de Cubati, que é a cidade da minha família materna. E hoje o hospital, a maternidade que tem em Cubati é no nome da minha avó. E assim, na minha família tem muita gente da parte de saúde, né? Minha irmã é enfermeira, eu fiz o curso técnico, sou técnica, sou socorrista. E assim, as habilidades humanas, as habilidades que o Senhor nos deu, assim, eu fui para a área da enfermagem, mas eu sempre amei muito a área da saúde, a educação física. Eu sempre fui muito esportista. Eu já até falei isso aqui semana passada, domingo, no culto da Igreja de Cristo no Amaragi. Mas Deus está me dando novas habilidades que eu não posso contar ainda não. E que é uma coisa assim que você diz: meu Deus do céu, como assim? Então, quando você anda com Deus, meus irmãos, quando você anda com Deus, o Senhor vai simplesmente dar somente as coordenadas. E eu quero dizer aqui a você, Noé,
Ele não chegou para o Senhor quando o Senhor disse: olha, Noé, você vai construir uma arca. Você vai construir, vamos dizer assim, você vai construir um Titanic grande. Noé simplesmente não chegou para Deus e disse assim: Senhor, eu não sei fazer isso. Noé não disse isso ao Senhor. Ele simplesmente foi pegando passo a passo. Sabe como é? Ele foi pegando passo a passo das coordenadas de como Deus queria aquela arca. E ele foi fazendo o esboço daquela arca para ele construir conforme a palavra do Senhor. Então, quando o Senhor começar a te dar habilidades e ideias, porque primeiro vai chegar na tua mente, você não chegue para o Senhor e diga: mas Senhor, eu não sei fazer isso. Porque quando é o Senhor que nos dá habilidades, é Ele mesmo que se responsabiliza pelo trabalho que vai ser feito. Simplesmente obedeça, simplesmente continue andando com Deus, porque o Senhor é Ele que vai fazer você ter habilidade. É Ele, é o Espírito do Senhor que vai repousar sobre a sua vida, sobre a sua boca, sobre o seu coração, sobre as suas mãos, seja qual for a habilidade que o Senhor te der. E você vai ver que isso é coisa maravilhosa aos teus olhos. Mas eu quero também te dizer uma coisa. Quando Deus disse aquilo para Noé, Deus não simplesmente pegou a madeira da arca e veio do céu e disse: pronto, é essa madeira que eu quero, é essa que eu quero, e foi dando as coisas para Noé caindo do céu. Não. Noé teve que se esforçar para ir buscar o material de construir a arca. Ele não só, a parte que cabia ao Senhor era o quê? Da habilidade para Noé. Mas a parte que cabia a Noé era confiar em Deus, que aquilo tinha sido Deus que tinha dito, andar com Ele e ir em busca da matéria-prima. Então eu quero te dizer aqui nessa noite que o Senhor vai sim te dar habilidade, porque senão não estaria fazendo esse culto. E a palavra que o Senhor está dizendo hoje é habilidades divinas e mudança de hábitos. Mas quando o Senhor te der essas habilidades divinas, quem vai ter que ir atrás da matéria-prima para se esforçar é você. Imagine como Deus ficou alegre. Depois de 100 anos, Noé construindo aquela arca. E Deus viu. E Deus fechou a arca por fora. Porque por dentro, Noé tinha feito tudo conforme o Senhor tinha lhe ordenado. Aleluia! Então eu quero te dizer, dentro de você, no teu coração, você esteja como Noé, construindo com as habilidades que Deus está te dando. Vá construindo, mas vá em busca da matéria-prima. E essa matéria-prima, meus irmãos, pode ser a palavra que você precisa estudar. Se você quer ser um grande pregador, se é essa habilidade que o Senhor está te dando. A matéria-prima pode ser alguma coisa que você vai fazer para vender. A matéria-prima pode ser o quê? Qualquer coisa, mas você que tem que ir em busca. Deus, ele deu a ordem para Noé. Noé andava com Deus. Deus deu as habilidades a Noé. Mas quem teve que buscar, como está dizendo aqui, aleluia. Mas quem teve que buscar a matéria-prima foi Noé. Quem teve que ir buscar a madeira de cipreste foi Noé. Quem teve que ir em busca da matéria-prima foi Noé. Mas as habilidades já estavam nele. Então, quem sabe o Senhor já te deu habilidade. Quem sabe o Senhor já te deu habilidade. E você ainda não foi em busca da matéria-prima. Quem sabe o Senhor já te deu habilidade de você transmitir a palavra de Deus.
mas você não pega a matéria-prima da palavra de Deus para estudar, para entender. Quem sabe o Senhor já te deu uma habilidade de costura, mas você não foi em busca da matéria-prima, de uma máquina de costura, dos tecidos, para você começar a fazer. A parte que cabe ao Senhor é a habilidade divina que Ele já te deu, assim como Ele deu a Noé. E Noé nunca tinha construído uma arca, mas Ele deu a habilidade para Noé construir. Mas Noé, a parte que cabia a Noé era continuar andando com Deus, confiando em Deus, mas em busca da matéria-prima. Amém? Aleluia. Quem entrou também aí foi minha pastora Grace. A paz do Senhor, pastora. Amém? Então, veja como Deus faz e como às vezes a gente perde coisas assim tão preciosas. A gente acaba perdendo coisas preciosas porque desperdiçamos as habilidades divinas que o Senhor nos dá, porque simplesmente ficamos de braços cruzados sem ir atrás da matéria-prima. E olhe, meus irmãos, como essa palavra é atual, porque está todo mundo trancado dentro de casa, muitos não estão trabalhando, aqueles que têm comércio, que não estão fazendo delivery, né? Estão com sua mercadoria presa, né? Não tem dinheiro para comprar mais mercadoria. E o quê? Suas habilidades como vendedor estão o quê? Estão guardadas nesse tempo. Porque você não está podendo investir, você não está podendo vender, né? Alguns estão fazendo delivery. Então esse é um tempo de você meditar e dizer: Senhor, qual é a habilidade divina que está sobre a minha vida? Senhor, eu quero andar contigo como Noé andou. Senhor, eu não quero simplesmente só andar contigo, mas eu quero, Senhor, confiar que essa ordem foi o Senhor que deu. Porque o Senhor já derramou essa habilidade no meu coração. E eu quero construir coisas que ninguém nunca viu na face da terra. E às vezes, meus irmãos, são dons espirituais, são coisas maravilhosas, habilidades divinas que o Senhor te deu. Porque essa habilidade divina que Deus deu a Noé foi para quê? Para guardar a casa dele. Quem sabe Deus já colocou habilidades divinas dentro de você, para você orar pela sua casa, para você guardar a sua parentela, e você simplesmente não vai atrás da matéria-prima para saber como orar, como confessar a palavra e ver a glória de Deus chegando na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, em tudo. Então esse é um tempo em que você precisa estar construindo coisas, obedecendo ao Senhor, andando com Ele, construindo coisas. Amém? Eu quero também falar um pouquinho sobre Moisés. E eu quero que você vá, se você tiver com sua Bíblia, vá lá para Êxodo 2. Aleluia. E a habilidade que o Senhor deu, para Noé, foi simplesmente para que a raça humana não fosse extinguida da face da terra. Sabe por quê? Porque as habilidades divinas que o Senhor nos dá sempre é em favor de uma multiplicação, sempre é em favor de que o reino de Deus cresça. Se Deus te deu habilidades manuais como uma enfermeira, como um médico, ou como um empresário, seja lá como um bom administrador, isso é para a glória de Deus. Isso é para que o reino de Deus cresça. E você pode dizer: mas como? Aquilo que Deus coloca dentro de você, você precisa multiplicar de acordo com a glória dele. Porque Noé, ele recebeu essa habilidade, construiu a arca. E ali, quando o dilúvio acabou, a raça humana não foi extinguida, porque ficou a família de Noé, que tinha sido justa diante de Deus. E ali foi nascendo mais pessoas, e foi se proliferando. E o mundo
foi reconstruído através de uma família. Então você pode reconstruir coisas. Você pode transformar coisas de acordo com as habilidades divinas que o Senhor está te dando. Amém? Você pode reconstruir, você pode levantar, você pode erguer pessoas, coisas já caídas, sabe? Comércio, depois dessa pandemia, as habilidades que Deus colocou dentro de você porque Ele achou justiça em você. Você pode ser um canal, um instrumento de Deus para erguer com habilidades divinas, com inteligência divina, coisas que estavam caídas. E com inteligência e com habilidade de coisas que nunca ninguém viu, porque nunca ninguém tinha visto uma arca. E Noé foi o primeiro a fazer a arca. Amém? Aleluia. Então em Êxodo 3, aleluia, eu quero também falar um pouquinho sobre Moisés. Glória a Deus. Êxodo 3. Aleluia. Primeiro a gente, aqui em Êxodo 2, olha o que a palavra de Deus diz. Que coisa linda. A partir do verso 3. Êxodo 2, a partir do verso 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Eu quero que você pense aqui comigo. O que foi que Deus pediu para Noé fazer? Uma arca, não foi? E o que foi que a Bíblia diz? Que Noé betumasse, colocasse betume e piche por dentro. Não foi? Para que quando o dilúvio viesse, Noé e a sua casa estavam ali guardados. Por quê? Porque Noé estava no plano e no propósito de Deus de dar continuidade à humanidade sobre a face da terra. E aqui, da mesma forma, quando Moisés nasceu, a sua mãe, com medo de que Moisés morresse, né, e matassem Moisés, a palavra de Deus está dizendo aqui que não podendo mais esconder, por causa de um edito que tinha de matar os meninos, né, os meninos hebreus. E a Bíblia diz aqui que vendo que ele era formoso, a mãe dele escondeu ele por 3 meses, mas quando não pôde mais esconder Moisés, colocou ele numa arca de junco, revestiu com betume e piche, e pondo nela um menino, colocou na margem do rio. Meus irmãos, isso é um mistério de Deus. Isso é um mistério de Deus, porque a arca da aliança, ela foi aonde? Ela foi nas águas. Ela foi nas águas até parar no propósito do Senhor e nos dias que o Senhor tinha propósito. Da mesma maneira, Moisés foi colocado numa arca pequena de junco, também betumada com piche, e foi colocado ali na margem do rio, sobre as águas. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que quando Deus tem propósito conosco, pode um edito de morte, pode estar a morte, o espírito de morte, de destruição, está na face da terra, mas Deus te coloca dentro de uma arca, betumada por dentro e por fora, e te coloca no rio do Espírito Santo, até parar no propósito dele, e você não será atingido. Aleluia, amém. Tinha um propósito de Deus na vida de Moisés, que era libertar o povo hebreu. Tinha um propósito na vida de Noé, que era dar continuidade à humanidade. Tem um propósito de Deus na tua vida, e que você precisa entender que todas as habilidades que o Senhor está te dando,
que tudo que Ele tem colocado na tua vida é para que o propósito dele resplandeça, é para que o propósito dele esteja sendo guiado pelos rios do Espírito Santo de Deus. Você não nasceu à toa, não. Se você está assistindo essa live é porque Deus tem propósito. E eu quero dizer a você, Deus não se move por necessidades. Deus se move por propósito. Aquele povo hebreu estava cheio de necessidade, sendo escravizado por Faraó. 400 anos de escravidão. Mas aprove ao Senhor levantar o homem sobre a face da terra com propósito. Aprove ao Senhor levantar você na sua casa, na sua terra, com propósito. Para quê? Para que essa destruição, esse espírito de escravidão na mente e na alma seja quebrado. E as pessoas que chegarem a você vão poder desfrutar das habilidades divinas que o Senhor te deu no propósito certo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, Deus sempre vai guardar protegido numa arca espiritual aquele que Ele usa para grandes habilidades. Deus é um Deus grande. Não pode um Deus grande se mover em coisas pequenas. Tem mais de Deus para a tua vida. Tem muito mais de Deus para a tua vida. Grandes habilidades da parte do Senhor, Ele quer te entregar. Mas para isso você tem que estar como Noé, andando com Deus, obedecendo a Deus. E eu quero dizer a você que o propósito que Deus tem na tua vida é desde o ventre da tua mãe. É antes da fundação do mundo. Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te elegido para um grande propósito, para depositar grandes habilidades. E olha, tem uma história que eu acho fantástica. Que tinha uma senhora numa igreja que ela ficava responsável apenas para pegar aquele garrafão de água de 20 litros e botar em todo o culto para que as pessoas que estavam assistindo o culto bebessem daquela água. Amém? Também te amo, Polly. Beijo. Minha antiga bispa. Minha antiga líder, te amo. Também te amo. Então, essa história que eu estou contando, essa mulher, ela ficava responsável apenas para colocar um garrafão de 20 litros no filtro para que aquelas pessoas bebessem. E ninguém enxergava essa mulher. Por quê? Porque ela julgava a habilidade dela muito pequena. Mas teve um dia que essa mulher morreu. E ela era tão assim, não vista, que quando chegou o dia do culto, essa mulher tinha morrido. Quando chegou o dia do culto, que terminou o culto, as pessoas foram beber água. Cadê a água? Não tinha água para beber. Por quê? Porque essa mulher havia morrido e ela era responsável para colocar água naquele filtro. Então, a grande habilidade dela era matar a sede do povo de Deus. E eu quero dizer a você que se você for só aquele que está colocando o garrafão de 20 litros, isso é uma grande habilidade que Deus está dando na tua vida. Porque enquanto você vai colocando esse garrafão de 20 litros, você vai declarando que essa água seja uma água que venha matar a sede, não só natural, mas uma sede espiritual do Senhor. Amém? Então Deus sempre vai nos dar habilidades. E essas habilidades divinas que o Senhor nos dá sempre é com propósito para Ele. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Não existe habilidades pequenas ou grandes. Habilidades que são dadas por Deus são divinas, são grandes, são preciosas. Ainda que você não esteja construindo uma grande arca, ainda que você não esteja libertando
mais de 1 milhão de pessoas, como Moisés libertou. Mas a habilidade divina que o Senhor te deu é para o louvor da glória dele. Amém? Então, olha o que acontece. Quando Deus olha para Moisés, guarda Moisés naquela arca, porque Deus sempre vai guardar aquele que tem um propósito grande nele. Amém? Deus, ele vai te guardar. Deus está te guardando nesse tempo de pandemia, porque ele tem um grande propósito na sua vida. Mas que nesse tempo de reflexão, você reflita e diga: Senhor, eu quero andar mais contigo. Senhor, eu quero entender mais qual é a habilidade que o Senhor me deu para o teu propósito, para ajudar outras pessoas. Amém? Porque o Senhor está te guardando, o Senhor está te livrando. Quantas e quantas mil pessoas têm morrido, minha gente? E isso é misericórdia e graça. A gente tem que estar o tempo todinho pedindo graça, misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Mas eu quero te dizer uma boa nova da parte do Senhor. O Senhor achou graça na casa de Noé. O Senhor teve misericórdia do menino Moisés quando fez com que ele colocasse ele naquele cestinho e ele chegasse até a filha de Faraó para ser criado num palácio. Deus teve misericórdia da casa de Noé. Deus teve misericórdia de Moisés. Aleluia. Amém. Meu filho Hugo entrou aí. Beijo na testa. Beijo, bebê. Amém. Então Deus, ele achou graça na tua casa, na tua vida. Ele está te guardando. Ele está te livrando. Agora saiba usar as habilidades divinas, o dom divino que o Senhor te deu. Eu vou. Amém? Saiba usar essas habilidades. Porque Noé, quando Deus falou para ele: olha, Noé, você vai fazer uma arca. Noé simplesmente fez a arca. Ele soube usar as habilidades que Deus estava dando para ele para o propósito certo no Senhor. Então todas as habilidades que o Senhor tem te dado, todo dom divino que o Senhor tem te dado, saiba usar da maneira certa. Sabe por quê? Porque eu quero agora falar isso profeticamente. Quando você usa as tuas habilidades divinas, o teu dom divino, o dom divino que Deus te deu, da maneira correta, no propósito certo, tem livramento na tua casa, tem livramento na tua vida, tem livramento na tua parentela. Porque o Senhor livrou Noé e sua casa. E Deus livrou todo um povo hebreu por causa de Moisés, que era hebreu e que foi levantado para libertar aquele povo. Por quê? Porque Moisés simplesmente disse sim para Deus. Moisés disse sim para Deus. Amém? Então diga sim para o Senhor. Diga sim para as habilidades e dons divinos que o Senhor tem te dado, para o propósito dele, para o propósito do Senhor, porque o Senhor vai te usar de maneira sobrenatural. Aleluia. Então em Êxodo 3, olha o que o Senhor fala. Em Êxodo 3, quando Moisés se encontra com Deus. Êxodo 3, o 7 ao 12. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Aleluia, glória a Deus. Então o que é que o Senhor está querendo dizer?
que quando ele dá uma ordem para você fazer alguma coisa, ele vai chegar para você e vai dizer assim: olha, eu sou contigo. Simplesmente vai atrás da matéria-prima e faça. Amém? Acabou aqui no Instagram, eu vou conectar novamente. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, Deus simplesmente disse para Moisés, quando Moisés se achou pequeno, e disse: meu Deus, quem sou eu? E Deus simplesmente disse a Moisés: certamente eu serei contigo, isto será por sinal de que eu te enviei. Então o Senhor está querendo nos dizer nessa noite: simplesmente continua fazendo, porque o Senhor é contigo. Ele está te dando sinais de que essa habilidade que Ele colocou na tua vida é para o propósito certo. E essas novas habilidades que o Senhor está te colocando, simplesmente obedece, porque Ele é contigo. E Ele está dizendo aqui: eu vou dar sinais de que sou eu que estou te dando essas habilidades. Eu vou te dar sinais de que sou eu que estou operando na tua vida com habilidades novas. Aleluia. Mas o que é que ele disse? Olha, ele disse aqui, né? Que ele se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, Isaque e Jacó. E procurou quem? Procurou quem ele podia dar novas habilidades. Olha, tem coisas na tua parentela e na tua família que o Senhor está querendo operar, que o Senhor está querendo fazer, que o Senhor está querendo libertar. Sabe por quê? Porque ele tem aliança. E porque ele tem aliança, ele tinha uma aliança com aquele povo hebreu. Ele se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão e com Isaque e com Jacó. Deus, ele se lembra da aliança que ele tem com a tua família, quando ele constituiu a tua família sobre a face da terra. Mas o que é que ele quer de você? Ele quer somente o teu coração disponível para ele colocar habilidades para você saber como libertar esse povo. Amém? Mas ele quer a disposição do teu coração para você ter, para ele poder depositar essas habilidades e ele te lembrar e dizer: olha, a aliança que eu tenho com a tua família, eu vou te usar para que você possa libertar ela e para que você possa ajudar ela. Amém? Agora eu quero que você entenda uma coisa: escravo não liberta escravo. Príncipe liberta escravo. Moisés precisou ir para o palácio. Moisés foi para onde? Foi para dentro do palácio de Faraó. Isso aqui é um mistério, viu? Moisés foi para dentro do palácio porque ele foi saber as estratégias do inimigo bem de perto. Por quê? Porque ele estava lá como príncipe. Ele estava lá como príncipe. Ele não estava lá como escravo, não. Ele estava como príncipe. Ele estava aprendendo habilidades manuais com espada. Ele estava aprendendo habilidades manuais como guerrear. Ele estava aprendendo habilidades como ficar na linha de frente. Ele estava aprendendo habilidades. Mas ele não tinha uma mente escrava, não. Por que Deus não foi lá no meio dos escravos? Ele podia? Podia. Ele podia ir no meio dos escravos, dos hebreus que estavam escravizados, e levantar um. Mas ele levantou quem? Um hebreu que estava no palácio, recebendo habilidades e estratégias da parte de Deus, vendo como era o seu inimigo bem de perto, para poder libertar o povo. Então eu quero dizer aqui que tem muito Moisés no Egito, que vai libertar pessoas, viu? Aleluia, glória a Deus. Tem muito Moisés no Egito e que está passando por muitas coisas, e que Deus tem aliança, e que vai tirar de lá do meio do Egito no tempo certo, no tempo oportuno do Senhor, para libertar grandes multidões. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Meus irmãos, eu sei o que é viver no Egito. Eu sei o que é viver no Egito. E eu sei muito bem o que é você estar no Egito, sabendo que Deus tem uma aliança com você. E você ficar lá passando por bem um monte de coisa, mas você está lá aprendendo. Eu não estou dizendo que o Egito é bom, não. Mas quem passou pelo Egito não passou fora do propósito de Deus, não. Até no Egito, Deus tinha um propósito. Aonde abundou o pecado é que superabunda a graça de Deus. Ali no Egito, eu estava vendo como era mulheres serem oprimidas, mulheres que iam para bar, beber, como dizia aquela música, beber, cair, levantar. Eu vi como era. Eu vi como a alma das mulheres, inclusive a minha, quando eu estava no Egito, era vulnerável. Como a alma era manipulada fácil por Satanás. Se eu não tivesse provado, se eu não tivesse passado pelo Egito, como é que eu podia hoje enxergar uma mulher que está no Egito e dizer assim: minha irmã tem esperança para você, minha irmã, preenche esse vazio que só Yahvé pode preencher? Porque tem coisas, meus irmãos, que a gente vai precisar passar. Viu? E eu não digo só no Egito, não, é na nossa vida. A gente vai precisar passar. A gente vai precisar ter as marcas no nosso corpo, na nossa alma, na nossa vida. Porque quando isso cicatrizar, você vai poder chegar para aqueles que estão sendo tentados e feridos, na mesma coisa que você foi tentado e ferido, e você dizer: olha aqui a cicatriz. Eu passei, eu sei como é, e eu tenho uma palavra que vai fechar essa tua ferida. Eu tenho uma palavra que vai colocar remédio santo nessa tua ferida, e que também vai cicatrizar, e que também vai fechar, e você vai ser levantado pelo poder de Deus do mesmo jeito que eu fui. Moisés teve que ir para o Egito para saber ter habilidade de guerra. Aleluia! Então, se você está passando por uma guerra na tua casa, se você está passando por uma guerra nessa pandemia pessoal, interna, nas tuas emoções, é o Senhor permitindo para que você seja restaurado completamente. Para que você passe e quando chegar pessoas com o mesmo problema que você enfrentou, você possa chegar e dizer: eu já passei por isso. E a boa nova que eu tenho para te dizer é que tem solução. É que você pode sair disso. É que você pode sair para um novo nível com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem muito Moisés no Egito sendo preparado por Yahvé para libertar grandes multidões. E o tempo está se findando. E o tempo está acabando. E o tempo de Deus está afunilando para ele levantar os Moisés que estão no Egito e libertar o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Escravo não liberta escravo. Príncipe liberta príncipe, escravo. Príncipe é que liberta escravo. Você que está me assistindo, é você mesmo que Deus deu habilidades divinas e espirituais para libertar quem está escravo. Porque um dia você também foi escravo. Porque um dia você também poderia estar na mesma condição. Mas hoje o Senhor te ergueu. O Senhor fez como fez com Moisés. Você já podia ter morrido. Meus irmãos, eu já poderia ter morrido há muito tempo. Qualquer um dia eu conto meu testemunho. Quantas covas foram abertas para mim quando eu estava no mundo? Quantas covas? E Yahvé fechava, Yahvé fechava, Yahvé fechava. Sabe por quê? Porque tinha uma cova preparada para Moisés. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Que a mãe de Moisés colocou ele dentro daquela arca e betumou de junco, e betumou de piche por dentro e lançou no rio. Você já poderia ter morrido de uma depressão. Você já poderia ter morrido de tantas coisas. Mas o Senhor
o Senhor te guardou dentro da arca espiritual dele e colocou sobre os rios do Espírito Santo até você ser transformado, até você chegar no seu propósito. Não vai morrer não, mas vai viver e contar os feitos do Senhor. Não vai morrer não, eu vou dizer novamente, vai viver e contar os feitos do Senhor, porque Deus tem propósito na tua vida. Porque Deus está te dando habilidades novas por esse tempo, para você usá-las, para você aperfeiçoá-las, para você construir dentro da sua casa, para você construir dentro das suas emoções, para você construir dentro da sua mente. Mas pegue a matéria-prima. Noé foi atrás da matéria-prima. Ele tinha habilidade, mas foi atrás da matéria-prima. Pega a matéria-prima da palavra de Deus e reconstrua sua alma, e reconstrua seus pensamentos, e reconstrua sua vida de dentro para fora. Porque aquilo que está ao teu redor vai ser só um reflexo das habilidades divinas que o Senhor te deu e que você pegou a matéria-prima e está construindo dentro de você dia após dia, para que o nome do Senhor seja louvado, para que pessoas sejam libertas. Aleluia! Glória a Deus! E por fim, para encerrarmos, eu quero falar sobre Pedro. Aleluia! Glória a Deus! Pedro. Vamos lá para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aleluia. Lucas capítulo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. O primeiro encontro que Jesus tem com Pedro. Aleluia. A partir do verso 7. Que diz assim: fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão Pedro. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, eu quero dizer a você quem era Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem pecador. Pedro era um homem que a palavra fala lá em Atos 4:13. Eu vou falar bem rapidinho aqui, só para você entender quem era Pedro. Atos 4:13. Olha o que diz a palavra. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, e maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso aqui já é o Pedro transformado. Mas Pedro, ele era analfabeto. Pedro era iletrado. Pedro era um homem que era rudimentar, era um homem rude, era um homem sanguíneo. E olha o que é que a palavra está dizendo aqui, que as pessoas se maravilharam do novo Pedro. Pedro era um homem, né? E que eu posso, assim, crer. Esses homens de pesca, né? Eu conheço alguns. Meu pai tem uma casa lá em João Pessoa, em Camboinha, desde muito tempo. E a gente, todo veraneio a gente ia para lá. E a gente gostava, às vezes, de ir muito cedo para a praia e ver aqueles pescadores. Aqueles pescadores são homens simples, de vida simples. São homens de poucas palavras, né? São homens que estão ali naquele barco, ficam em alto mar por dias, por horas, que tem pouco contato com gente. Mas o que era que Jesus estava querendo colocar na vida de Pedro? O que era que Deus estava querendo colocar na vida de Pedro? A habilidade com gente. Então, quem sabe você não é um Pedro da vida?
E Deus está te dando por esse tempo, dentro da tua casa, habilidade com os teus primeiro. Com gente. Deus está fazendo você conviver com gente. E que você não convivia direito com tua casa, com as pessoas que moram na tua casa. Porque cada um tinha sua vida, cada um saía para trabalhar, voltava. E a convivência era pouca, né? Eu digo isso por mim, porque quando eu trabalhava na saúde, eu passava umas 10 horas. Eu trabalhava umas 10 horas por dia. E quando eu chegava em casa, só queria dormir. Então a minha convivência era muito mais com as pessoas do meu trabalho do que com as pessoas da minha casa. Então, o que foi que Jesus disse para Pedro? Pedro, a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Ele estava querendo dizer, Pedro, a partir de hoje eu vou te dar habilidade com gente, porque a igreja do Senhor vai nascer a partir de você. Então, quem sabe você não é um Pedro da vida, iletrado, uma pessoa que é rude, uma pessoa que não gosta de muita gente, que é mais reservado, né? Uma pessoa sanguínea, impulsiva, e agora está tendo que conviver com os seus da sua casa, todo mundo ali, unidinho, todo mundo junto, para você saber a desenvolver essa habilidade de comunhão com as pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus, ele tinha um propósito na vida de Pedro, dar habilidade a Pedro de lidar com gente, ser pescador de homens. Pedro estava muito bom para Pedro. Tem habilidade só com peixe. Peixe não fala. Peixe não é rebelde. Peixe peixe não dá trabalho, não. Agora, Jesus diz, pronto, agora eu vou te dar uma habilidade. Agora é com gente. Você vai pescar gente. Agora, os peixes que você vai pegar agora, você vai ter que desenvolver algumas habilidades maiores do que a de você simplesmente só lançar a rede. Mas as habilidades que eu vou te dar é no teu caráter. Eu vou moldar o teu caráter, Pedro. Era praticamente isso que Jesus estava querendo dizer. E é isso que ele traz para nós nessa noite. Olha, eu estou te dando habilidades por esse tempo. De você saber como ter intimidade comigo. De como você orar. Eu estou te dando habilidade por esse tempo de como você viver em harmonia, em unidade com a tua casa. A você saber como ouvir mais, escutar mais as pessoas, olhar mais nos olhos das pessoas, ter mais comunhão na hora da mesa, quando vai comer, quando vai almoçar, quando vai jantar, quando vai tomar café. Ei, Pedro, eu estou te dando habilidade para você saber lidar com gente, para que na unidade de você ter habilidade a saber lidar com gente, eu poder ordenar bênção na tua vida, Pedro. É essa habilidade que eu estou te dando por esse tempo. Você saber primeiro respeitar os de casa. Você primeiro saber como ter habilidade com pessoas da tua casa, para eu poder ordenar bênção na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, em tudo que te pertence. Aleluia. Então, Pedro virou pescador de homens, aprendeu a lidar com gente. Aleluia, glória a Deus. Jesus começou agora a moldar o comportamento de Pedro. Amém? Então Jesus, ele está moldando um comportamento de muita gente aqui. Amém? Eu digo isso por mim. Tem muita gente aqui sendo moldado nessa pandemia no seu comportamento. Era sanguíneo, era impulsivo, era isso, eu não gostava de estar com muita gente, gostava de ficar só, agora tem que ficar todo mundo junto, tem que se acordar e tá todo mundo junto, tá tudo unidinho, né? Ninguém pode sair, tem que ficar todo mundo junto, um pensando no outro, e quando sai, tem que usar a máscarazinha, até isso o Senhor está fazendo, está dando essa habilidade de você pensar no outro. Porque quando você coloca essa máscara e sai, é porque você está pensando no outro. Porque certamente tem alguém dentro da sua casa que é idoso, que tem alguma enfermidade, ou então com você mesmo. Para a gente poder amar o próximo, a gente tem que se amar, não é verdade? Ama o próximo como a ti mesmo. Então Deus está dando habilidades nesse tempo para você pensar mais no outro, mesmo sem você nem perceber, mas é isso que o Senhor está fazendo por esse tempo.
Ele está refinando, ele está moldando o caráter de muito Pedro. Amém? E está fazendo você estudar seu comportamento. Eu queria que você abrisse em João 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou falar só um pouquinho aqui do comportamento de Pedro. João 13, diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Meus irmãos, Deus está te dando nesse tempo habilidade de coisa que você disse: nunca que eu faço isso na minha vida, e você agora está fazendo. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Porque se você não fizer, você não vai ter parte com Deus. Muita gente nessa pandemia disse: eu nunca vou fazer isso. Coisas que você abriu sua boca, como Pedro aqui, impulsivo, né? Impulsivo, chegou e disse: não, Senhor, não lava meus pés não, nunca que o Senhor vai lavar meus pés. E quando Jesus chegou para Pedro e disse: se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo não. E o Senhor está dizendo a muita gente aqui, sabe? O Senhor está transformando muito caráter, dizendo assim: olhe, se você não fizer isso, se você não orar mais, se você não desenvolver essas habilidades e dons espirituais que eu te dei, você não tem parte comigo não. E você vai, sabe aquele ditado que diz assim: nunca diga nunca? Pronto. Esse é o tempo certo. Pense no tempo certo. De tudo aquilo que você nunca diga nunca, você agora está dizendo: ah, Senhor, agora eu faço. Ah, Senhor, eu dizia: não gosto de orar não. Tem preguiça, né? Para quem dizia isso: não gosto não. E agora você vai estar tendo que orar mais. Viu? Porque se não orar mais, vai ficar com a mente perturbada, vai ficar com agonia, vai ficar sufocado e não vai ter parte com Deus não, porque esse é um tempo difícil, esse é um tempo de você estar orando mais. Então, para os Pedros de plantão, que dizia assim: não, nunca eu vou fazer isso, Pedro disse isso para Jesus. E Jesus disse: olha, Pedro, o que eu estou fazendo hoje tu não sabe não, tu vai saber depois. Então o Senhor está dizendo assim: olha, aquilo que você dizia, nunca vou fazer isso, eu estou te dando habilidades novas, porque você só vai saber o que eu estou fazendo com essas habilidades novas que eu estou te dando depois. Porque Deus, Ele deu a Arca da Aliança, Ele deu a estratégia para Noé fazer a Arca da Aliança, mas Noé só veio saber a importância da Arca da Aliança quando choveu. É ou não é? Então, habilidades espirituais que Deus está te dando por esse tempo e que você dizia: não, Senhor, nunca vou fazer isso. E que você agora vai ter que fazer, viu? Vai ter que fazer. Porque o que Deus está fazendo hoje você não está entendendo não. Mas lá na frente você vai entender o propósito. Lá na frente você vai entender o que é que Deus está fazendo. Viu? Então deixa o Senhor lavar teus pés. Deixa o Senhor te dar habilidades novas. Deixa o Senhor fazer com a tua vida. Não diga nunca não. Faça. Porque Deus, Ele não se move por necessidade não. Ele se move pelo propósito que Ele tem para a sua vida lá na frente. Viu? E Ele está dizendo aqui que se você não deixar o Senhor derramar essas habilidades e coisas que Ele está querendo te entregar, você não vai ter parte com Ele não. Então tenha parte com o Senhor, obedeça. Faça como Noé, obedeça. Porque quando nós obedecemos, tem livramento da parte de Deus. Pedro também falava sem pensar. Mateus 16, olha o que a palavra diz. Aleluia. Glória a Deus, eu já estou terminando, amém? Mateus 16. Olha o que Deus fala aqui na sua palavra. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Meus irmãos, Pedro
Ele falava sem pensar. Jesus já estava falando da morte e ressuscitação dele. E Pedro diz: não, Senhor, não vá para a cruz. Não, Senhor. Começa a repreender ele. E Jesus chega para ele e diz: saia de perto de mim, Satanás, que você é escândalo, que você está me colocando por escândalo. Você não está compreendendo as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, nesse tempo, Deus está te mostrando que essas falsas desculpas, esse falso, como é que eu posso dizer, essa falsa preocupação que você tinha, essa falsa humildade, sabe, essa falta de comiseração, ai meu Deus, coitado de mim, coitado disso, meus irmãos, isso é um tempo em que o Senhor está fazendo você entender as coisas espirituais. E que você precisa se posicionar e dizer assim na tua vida: arreda-te de mim, pensamento de Satanás. Porque esse pensamento é para escândalo da minha vida. Eu vou cumprir o propósito do Senhor. Tem propósitos grandes para a tua vida. E Satanás fica trazendo sentimento de pena na tua vida. Quando vem o investir de Satanás, para você chegar e dizer: ai meu Deus, coitado de mim, não vou mais continuar com esse propósito não, porque meu Deus do céu, eu acho que isso não é da parte de Deus, tem muita investida na minha vida, aí fica com essa comiseração, com esse engano, sabe? Ao invés de se posicionar e dizer: arreda-te dos meus pensamentos, Satanás, arreda-te da minha frente, que o propósito grande que o Senhor tem na minha vida, eu vou cumprir, eu vou vencer, e eu vou conseguir, porque agora eu estou entendendo as coisas espirituais. Eu não quero mais estar preso nas coisas naturais, eu quero estar preso nas coisas espirituais, nas celestiais, eu quero estar sentado com Cristo, eu quero entender qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida, eu quero entender como é o passo a passo da arca da aliança que Ele quer que eu construa. Eu quero entender o passo a passo do propósito que o Senhor tem na minha vida. Arreda-te de mim, Satanás, que eu não tenho pacto contigo não. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu digo a você, eu já passei por muitas coisas assim por causa do propósito do Senhor. E se eu fosse outra pessoa, eu já tinha desistido faz tempo, viu? Eu já teria desistido faz tempo. Mas quando as investidas de Satanás vêm, ao invés de eu estar deitado em cima de uma cama com peninha de mim, eu vou guerrear, eu vou orar. Ainda que eu esteja completamente, minhas forças naturais acabadas, mas eu vou para a presença de Deus e eu digo assim: Senhor, Tu és a minha força, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Satanás, arreda-te da minha vida, porque agora é que eu vou me levantar com mais força, porque agora é que eu vou cumprir o propósito do Senhor mesmo, agora é que eu vou orar mesmo, agora é que eu vou fazer mesmo. Isso deve ser a tua atitude, porque Deus te deu habilidades. E Noé, ele não ficou. Você acha que não veio investida, não? Você acha que as pessoas não falaram de Noé, não? Não falaram, riram, zombaram dele, não? Você acha que as pessoas não julgaram mal Moisés, não? Que povo difícil aquele povo hebreu, minha gente. E Moisés estava ali, não arredou o pé do propósito, não. Moisés não arredou o pé do propósito, não. Moisés voltou atrás. Quando Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente, lá na terra de Midian, na terra do seu sogro Jetro, e que ele estava lá, muito bem obrigado, tranquilo, tinha constituído família com Zípora, sua esposa, já tinha seus filhos. Você acha que nessa vida confortável que Moisés estava, você acha que Moisés, ele voltou atrás? Não, a partir do momento que Deus falou com Moisés, Moisés foi embora, deixou tudo e foi embora, cumpriu o propósito do Senhor. Então Satanás, ele vai vir com engano, como ele veio para a vida de Pedro, para que você não cumpra o propósito, porque o propósito que Deus tem na tua vida é muito grande. Mas você precisa buscar a matéria-prima do propósito. Deus, ele já te deu as habilidades, Deus já te deu os dons, mas a matéria-prima quem tem que buscar é você. Se consagrar mais, ler mais a palavra, jejuar mais,
A matéria-prima quem tem que fazer é você, quem tem que ir atrás é você. As habilidades já estão aí dentro. Quem vai ter que pegar, mandar Satanás arredar da tua vida, da tua casa, é você. Porque as habilidades já estão em você. Os dons espirituais já estão em você. Ande com Deus como Noé andava. Noé só conseguiu construir aquela arca, meus irmãos, porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus e porque ele andou com Deus, ele conseguiu construir uma coisa grandiosa que tinha 3 andares. Deus está querendo construir coisas grandes na tua vida, mas você precisa andar com Deus. Se você não anda com Deus, como é que você vai construir? Se você não vai em busca da matéria-prima, como é que você vai construir? Aleluia! Glória a Deus! Então, mande o inimigo sair, você tem autoridade, tenha ousadia. Quando quiser ficar com pena de você mesmo, mande Satanás bater em retirada. Mande Satanás pegar o beco, sabe? Não fique não prostrado não com pena de você não. Oh meu Deus, que pena. É porque eu sou um grande pregador. Eu sou uma grande pregadora. Eu sou uma grande missionária. Oh meu Deus, você é Xuxa, é? Menina, é Xuxa agora, é? Não, meus irmãos, não fique se vangloriando nas habilidades que Deus lhe deu, não. Cumpra o propósito e pronto. E quando vier as tentações, quando vier as aflições, se levante em fé. Não fique com peninha de você e se vangloriando porque você é grande coisa, não. Porque grande é o Senhor na tua vida, não é você não. Grande é o Senhor, viu? E a Bíblia fala meu Deus, como é o nome dele? É Enoque. Enoque foi arrebatado porque andava com Deus. Amém? Então você vai ser arrebatado para um nível muito maior porque você está andando com Deus. Ande com Deus e seja arrebatado para um nível maior. Ande com Deus e seja arrebatado para uma construção maior naquilo que Deus tem para a tua vida. Ande com Deus e seja arrebatado. E seja arrebatado para as regiões celestiais, para a mente de Cristo, para novas habilidades, para novos dons. Seja arrebatado, mas ande com Deus. Para ser arrebatado para um nível maior tem que andar com Deus. Para ser arrebatado, para construir coisas grandes, tem que andar com Deus. Não tem como você fazer pela sua força. Porque você vai conseguir construir até certo ponto, porque o homem é limitado. Mas quando você anda com Deus, a construção é grande. Quando você anda com Deus, as coisas celestiais não têm fim. É dia após dia, é glória após glória. São coisas extraordinárias que o Senhor vai fazer na tua vida. E concluindo, Pedro era vingativo. João 18, 10 e 11. Meus irmãos, vocês aguentam um pouquinho, porque eu preciso deixar essa mensagem toda para vocês. Amém? Aleluia. Amém. João 18, diz assim a palavra do Senhor. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a escolta, o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o manifestaram. Meus irmãos, guarde a espada da vingança. Guarde a espada da vingança. Porque a vingança só pertence ao Senhor. Porque justiça e juízo são a base do trono de Deus. Quem se vinga por nós é o Senhor que tudo vê. É Ele que é o juiz. É Ele que é o juiz, é Ele que é o advogado, é Ele que bate o martelo. Então, nesse tempo de pandemia, tantas coisas, você precisa desaluviar, como se diz. Você precisa tirar essas cargas da sua mente, do seu coração, de vingança. Vou me vingar porque o fulano fez isso. E fica nesse tempo onde você era para estar construindo coisas. Um tempo que era para você estar construindo coisas pelas habilidades que o Senhor te deu. E você fica remoendo coisa de passado e querendo se vingar. E fica maquinando estratégias de como vai se vingar. Meus irmãos, vão ter estratégias do céu para edificar. Coisas que vai livrar a tua casa.
Tenha estratégias do céu para edificar o propósito que Deus te deu. Deixa a vingança com Iavé. Porque a vingança pertence a Ele, a justiça pertence a Ele, o julgamento pertence a Ele. Simplesmente cumpre o teu propósito. Deixa de estar maquinando estratégia de vingança. Guarda a espada, Pedro. Guarda a espada da vingança. Deixa de estar cortando a orelha do teu irmão. Deixa de estar cortando a vida do teu irmão, fofocando, falando da queda do teu irmão, falando disso, falando daquilo. Ei, guarda a espada. Guarda a espada, porque Jesus disse aqui, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice do meu Deus? Então guarda a espada da vingança. E beba do propósito do Senhor. Guarde a espada da vingança. E beba do propósito do Senhor. Porque quando você está com a espada da vingança, não tem como você beber do propósito do Senhor, não. Mas quando você guarda a espada da vingança, Deus vai fazer você beber do propósito. E o propósito dele é maravilhoso, é grande, é extraordinário para a tua vida. Então, depois de tudo isso que Pedro passou, Pedro ainda nega Jesus, né? Aquela história que nós bem conhecemos. E quantas pessoas estão aqui? Deus deu habilidades, Deus deu dons específicos e você está na negação. Será que foi Deus mesmo que me deu? Ah, meu Deus do céu, e negando Jesus, e negando as coisas que Jesus fez. Imagine se Noé ou Moisés tivesse negado o propósito de Deus. Aquele povo não teria sido liberto. A raça humana não teria se perpetuado. Então, minha gente, preste atenção numa coisa. Quando você nega Jesus, quando você nega o propósito, você está fazendo com que gerações futuras, coisas futuras, pessoas venham a ser prejudicadas por causa de uma negação tua. Quando você nega o propósito do Senhor, na tua casa, a tua geração não vai se perpetuar em aliança com Deus, não. Por causa da tua negação hoje. Olha o que Jesus disse aqui para Pedro, quando Pedro disse, nunca vai lavar meus pés. Ele disse, Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo não. O que eu estou fazendo hoje, você não está entendendo não. Você só vai entender depois. Então o Senhor está dizendo hoje, pare de negar, pare de dizer nunca. Não vou fazer, não faço, nunca vou fazer. Porque senão você não vai ter parte com o Senhor nesse tempo de hoje. E você não vai conseguir entender o que a tua geração vai viver. O que o teu legado, o teu ministério vai acontecer. Então pare com a negação, pare de negar Jesus. Pare de negar Jesus, pare de negar o propósito. Pare de negar as habilidades espirituais que o Senhor te deu. Se o Senhor te deu habilidade para cantar, cante ao Senhor Jesus. Se o Senhor te deu habilidade para você pregar a palavra, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Destrava a tua boca. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Minha gente, isso é sério. Então, se Deus te deu habilidade, vá buscar matéria-prima, vá estudar as escrituras, vá orar mais, vá ter mais intimidade, vá receber revelações divinas. Se Deus te deu habilidades para você administrar coisas, use essas habilidades no propósito certo, no propósito do Senhor. Ouça os profetas e prosperareis. Tem muita gente que Deus falou através de seus profetas, dizendo o que tinha que fazer e não fez. E se você não está entendendo hoje, é porque você não tem parte com Deus, e você não vai entender o que Ele vai fazer depois, e você não vai conseguir beber do cálice da vontade de Deus, minha gente. Ouça os profetas, ouvi os meus profetas e prosperareis. Se você não está dizendo, não vou fazer, não está negando o que Deus falou através dos profetas, você não está tendo parte com Deus não, isso é muito sério. Então não negue não, simplesmente obedeça o propósito, simplesmente obedeça a voz de Deus. Noé obedeceu a voz de Deus, Moisés obedeceu a voz de Deus, Pedro
Não sabia lidar com gente, só sabia lidar com peixe. Era um homem iletrado, indouto, analfabeto, rude, sanguíneo. E o que foi que Jesus fez? Fez ele ser pescador de homens. Depois de todo o processo que ele passou, ele soube lidar com gente. E foi um apóstolo. E cuidou de um rebanho. Que coisa linda! E as pessoas que sabiam quem era Pedro, como diz em Atos 4,13, ficaram maravilhados, porque sabiam que Pedro era um homem analfabeto, ou seja, Pedro era um homem letrado. O que era que Pedro tinha dentro dele? O que ele aprendeu com Jesus. Porque se ele era iletrado, ele não sabia ler não, meus irmãos. Não tinha como ele ler as escrituras não. Mas ele ficou com o que ele aprendeu durante 3 anos com Jesus. Andou com Jesus. Pedro andou com Jesus. E subiu de nível para apóstolo. De pescador de peixe. Foi ser pescador de homens. De pescador de homens virou apóstolo. De pescador de peixe. Ele foi o homem a qual edificou a igreja. E as portas do inferno não prevaleceu. Foi o próprio Jesus que disse isso para ele. Olha o nível que Pedro subiu, porque ele andou com Jesus. Ande com Jesus, suba de nível. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: sairá alguma coisa boa lá de Nazaré? Sairá alguma coisa boa quando olharem para Jesus? Será que tem alguma coisa boa que sai de lá? Isso é o filho de José e de Maria, quando viram Jesus falando lá na sinagoga? Isso é o filho de José e Maria? Ou de Belém, aliás, de Belém? Será que sai alguma coisa boa lá de Belém? Isso é quem? Isso é o filho de Maria e de José? Quem é isso aí que está falando tão bonito? O povo vai se maravilhar quando vê que você teve uma disposição do seu coração de subir de nível, viu? Andando com Deus, cumprindo o propósito, obedecendo, manifestando as habilidades espirituais e divinas que o Senhor te dá, ouvindo os profetas, prosperando. É isso que as pessoas vão se maravilhar. Um dia, eu ouvi profetas na minha vida, viu? E continuo ouvindo, e continuo ouvindo. E continuo ouvindo. Apesar de eu ser profeta, eu escuto os profetas. E eu sei reconhecer quando um profeta é profeta de verdade. E hoje eu só estou aqui. Quem era eu? Quem era eu? Na minha família, na minha parentela, minha gente. E para eu estar aqui hoje, é o que? É simplesmente andar com Deus. É simplesmente ouvir. É simplesmente cumprir. É simplesmente, quando a aflição chegar, dizer: arreda-te de mim, Satanás. E continuar, e continuar, e continuar andando com Deus, subindo de nível. E almejar coisas maiores, e almejar níveis maiores. E buscar mais a matéria-prima do céu para continuar. É o que nós devemos fazer. E Pedro finaliza sendo pastor do rebanho do Senhor. Quando Jesus se encontra com ele, pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Habilidades divinas e mudança de hábito. Se você recebe uma habilidade divina e não tem uma mudança de hábito, qual é essa mudança de hábito, missionária? Noé, quando ele recebeu aquela habilidade divina, os hábitos dele mudou, porque ele agora estava com os hábitos, a rotina, o dia a dia dele, centrados e ligados em quê? Em construir a arca. Os hábitos dele mudou, minha gente. Quando Deus, ele nos dá habilidades divinas, a nossa vida cotidiana tem que mudar. Os nossos hábitos vão ter que mudar. Aquilo que a gente fazia não vai fazer mais, porque tudo vai ser em função de um propósito, de uma voz do Espírito Santo nos orientando, nos instruindo. Tudo vai ser voltado para o Senhor. Então não tem como a gente receber a habilidade divina e continuar fazendo as mesmas coisas, e continuar nos mesmos hábitos errados, péssimos. Não tem como a gente
habilidade divina e continuar falando do jeito que falava. Porque por mais que Pedro fosse letrado, analfabeto, a voz dele, os hábitos dele, a fala dele mudou. Sabe por quê? Porque senão as pessoas não tinham se maravilhado. As pessoas que conheciam o antigo Pedro, rude, sanguíneo, um homem grosso, e agora as pessoas estavam maravilhadas, ouvindo Pedro pregar lá na igreja de Atos, dizendo: meu Deus, eu estou maravilhada porque ele não sabe nem ler. Esse é o Pedro que eu conhecia. Então, quando as habilidades divinas, quando Deus te dá habilidades divinas, a tua vida tem que mudar. Você não pode falar do mesmo jeito, você não pode agir do mesmo jeito. Você tem que agora trazer tudo isso para a glória de Deus. Você tem que construir coisas novas. Eis que faço coisas novas. Por acaso não vês, diz o Senhor. Tudo tem que mudar ao teu redor. A tua rotina diária, o teu cotidiano tem que mudar. Quando Deus te dá habilidades. Porque quando Deus deu habilidade para Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, o dia a dia de Neemias, que era um copeiro, mudou. Ele agora foi ser construtor. Ele agora foi ser o quê? Mestre de obras. Então, quando Deus te dá habilidades, quando Ele chega na nossa vida, a nossa rotina vai mudar. Coisas que a gente fazia, a gente não vai fazer mais, a gente vai fazer coisas novas. O Senhor vai nos dar novas habilidades que a gente nunca fez. Aquilo que se a gente não orava, vai passar a orar. Se a gente não lia a palavra, vai passar a ler. Porque as habilidades que Deus nos dá faz a gente ir atrás de mais matéria-prima para que aconteça o propósito do Senhor. Quando Deus, guarde isso, quando Deus nos dá habilidades divinas, nós temos que ir todos os dias atrás da matéria-prima para cumprir o propósito do Senhor. Neemias foi atrás de matéria-prima. Amém? Deus mudou a história de Jerusalém. Os muros de Jerusalém foram reedificados, foram levantados por causa de um homem. Deus salvou a raça humana por causa de um homem, Noé. Deus libertou os hebreus por causa de um homem, Moisés. Deus está querendo libertar tua casa, tua parentela, o mundo, uma cidade, uma nação, através da disposição tua de andar com Deus, de obedecer e de buscar matéria-prima para que o propósito aconteça. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Então essa é a palavra que eu quero deixar aqui e que eu vou colocar o título. E se você puder, escute de novo essa pregação, porque isso é coisa para a gente remoer no juízo da gente. Não tem como a gente andar com Deus e continuar fazendo as mesmas coisas. Não tem como a gente andar com Deus e continuar falando do mesmo jeito, sendo sanguíneo do mesmo jeito, desembanhando a espada da vingança do mesmo jeito. Não! Não tem como! Quando andamos com Deus, somos como Enoque, somos arrebatados para níveis maiores. Não tem como andar com Deus e continuar construindo as mesmas coisas e tendo uma vida cotidiana do mesmo jeito. Não tem. Se você acha que está andando com Deus e continua fazendo as mesmas coisas, mude a sua perspectiva, se arrependa e veja verdadeiramente qual é a habilidade que Deus está dando na tua vida para você mudar o curso da tua vida. Você já poderia estar num nível muito maior. Você já poderia ter conquistado coisas muito maiores. Você já poderia estar construindo coisas que você jamais imaginou na sua vida. Mas porque você não andou com Deus, não obedeceu, parou no meio do caminho, ficou murmurando, questionando, negando, dizendo: ah não, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou perdoar, eu nunca vou perdoar. Aí Jesus chega para você nessa noite, através da minha boca, e diz: se você não perdoar, não tem um parto contigo.
E aí? Se você não perdoar, eu não tenho parto contigo. E aí? O que eu tô fazendo hoje, você não tá entendendo, não. Você vai entender depois. O perdão que você vai ter que dar hoje, você não vai entender hoje, não. Eu não quero que você entenda hoje, não. Porque eu sei que foi a pessoa que lhe feriu. Mas a missão de perdoar é sua. O perdão que você tá dando hoje, você não tá entendendo, não. Você só vai entender depois, quando você vê toda a sua geração liberta da escravidão da vingança, da escravidão da espada. Porque Deus está falando com gente aqui, viu? Deus está falando com gente aqui no Facebook que tem uma espada de vingança, de morte, na família de alguém aqui. Oh, aleluia! Tem uma espada de morte, de vingança. Parente matou parente. Parente matou parente. E foi nessa espada da vingança que ficou o peso da falta de perdão. Parente matou parente, bem próximo. Bem próximo aí. Deus está falando aqui. E através da sua vida, de perdoar hoje, é que você vai entender depois como a tua parentela vai ser liberta desse cativeiro de vingança. Viu? Receba do Senhor, você sabe que é para você. Aleluia. Amém? Então ande com Deus e suba de nível e seja arrebatado para níveis maiores. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Você foi abençoado nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queria agradecer a todos que ficaram até agora, né, assistindo essa live pelo Facebook e pelo Instagram. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de nos instruirmos e de nos mostrar, Senhor, que as habilidades que o Senhor nos dá na nossa vida é para o teu propósito, é para um propósito grande. E nós queremos nessa noite, Senhor, abandonar toda negação. Nós queremos nessa noite abandonar, Senhor, toda comiseração, todo vitimismo, tudo aquilo que nos para. Nós queremos, Senhor, nessa noite abandonar, Senhor, a murmuração, abandonar tudo aquilo, Senhor, que não nos deixa obedecer a tua palavra e ao teu propósito, Senhor. Nós abandonamos, nós deixamos no teu altar, nós arrancamos todos os fardos, todas as cargas nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. E colocamos diante de ti, Senhor, porque queremos ser como Noé, andar contigo. Queremos ser como Enoque, andar contigo. Queremos ser como Moisés, um grande libertador da nossa geração. Queremos ser, Senhor, como Pedro, sendo aperfeiçoados todos os dias, Senhor. Aperfeiçoados para apacentar um rebanho, para apacentar aquilo que o Senhor nos confiou nas nossas mãos, em nome de Jesus, Senhor. E nessa noite, Senhor, nós queremos ter parte contigo, Senhor. Lava os nossos pés, lava a nossa mente, lava o nosso coração, lava a nossa alma, lava o nosso corpo todo, Senhor. Porque queremos ter parte contigo do fio do cabelo até a ponta do pé, Senhor. Queremos beber o cálice, Senhor, do cumprimento das tuas promessas na nossa vida. Não queremos, Senhor, mais negar. E nós damos uma ordem, Satanás, arreda-te da nossa frente. Em nome de Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que o Senhor nos confiou, nós vamos cumprir para o louvor da glória dele e do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém? Sejam todos abençoados. Amém, aleluia. Minha irmã Tatiana disse: eu quero mais. Amém, glória a Deus, minha irmã Silvana, forte, é forte, Silvânia. Junta os pés, Silvânia. O negócio é forte pro lado da gente, e a gente vai cumprir aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Então sejam todos abençoados em nome de Jesus. Tenham um final de semana, um resto de semana de paz. Paz sejam com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Beijo, amo cada um de vocês, sejam abençoados, amém? Glória a Deus.